Olá, eu sou a Bea Souza, uma pessoa sáfica de 30 anos, careca, que usa óculos vermelho, e eu decidi abrir esse podcast para falar de assuntos sáficos para quem já passou dos 20. Aqui vai ter fofoca, conselhos ruins e referências compartilhadas. Ultimamente eu tenho sentido muita dificuldade de encontrar conteúdo sáfico que realmente me interessa. Eu trabalho com arte e às vezes eu quero sair um pouco desse conteúdo artístico do mundo dos artistas ali. Eu só quero assistir uma novelinha, ler um livro gostosinho, um romance, um negocinho, que já é difícil pra eu engajar. Não sou muito que engaja em histórias românticas, mas eu quero, entendeu? Eu tô afim. E aí eu vou lá e não acho. Porque quando eu acho, tem um público mais jovem. E eu fico um pouco perdida, sabe? Eu fico com inveja também, não vou negar não. Por quê? Porque na minha época, né? Na nossa época aqui dos 30 a mais, tinha o quê? Só mato e história trágica, né? Que todo mundo morria no final. E então eu fico muito feliz, que hoje em dia tem muito mais conteúdo e tal, mas eu não consigo me identificar. Então eu acho que criar um podcast vai fazer com que eu entre mais em contato, pesquise mais coisas e ache conteúdo legal. Porque hoje em dia, o que que me interessa? É a história do dia a dia, entendeu? Dos dia a dia. Eu quero manas que estão no terceiro divórcio, dividindo a guarda de 3 cachorros e 5 gatos, entendeu? E essa semana eu queria falar vou expor na roda uma conversa que tava entre minhas amigas, né? Nós estávamos conversando sobre por que ninguém fala das relações tóxicas entre pessoas sáficas. Eu não sei, eu ainda sinto que essa discussão de relacionamentos abusivos e tóxicos está bem rasa dentro da comunidade LGBT e às vezes nem existe essa conversa. Eu acho que, como uma pessoa LGBT, muitas vezes a gente vive em ambientes muito fechados, né? Porque assim, a gente teve que ficar no armário em algum momento. A gente tem situações que a gente fala, esta situação vou fazer a hétero, porque é mais, né? Vou fazer a cis hétero fechadinha aqui, que vai ser mais seguro, né? Lidamos com os traumas, né? Exclusão. E isso faz com que, por isso que a gente, né, se chama de comunidade, porque a gente se apoia, tem essa coisa de um senso aqui de união para algo, né? Nem todo mundo. Vamos sair que, né, nem todo mundo tá em comunidade e união com a gente, mas vamos lá. E eu acho que é lindo, é maravilhoso que a gente tenha esse senso de comunidade, né? De novo, né? Todo mundo, infelizmente. Mas eu acho que tem um porém também. Que às vezes a gente acaba levando a bagagem para outra pessoa. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe que a gente pode confiar em certos amigos, em parente, nem em terapeuta, a gente, né? A gente às vezes sabe que a gente não pode confiar em certos psicólogos, médicos, então a gente acaba levando uma bagagem emocional, às vezes, para as relações que a gente vai construindo, né? Isso assim, fontes voz da minha cabeça, tô aqui só jogando ideias. Então, o que que isso tem a ver? Também não sei, né? Mas eu acho que a gente precisa falar, né, dessas relações abusivas. Não assim, ai, nossa, só com bom humor, é uma delícia, eu gosto de bom humor, quero falar sobre coisas bem-humoradas, de formas bem-humoradas, mas que o bom humor não tire a seriedade da coisa, entendeu? Porque o bagulho tá meio louco, né? E assim, a gente acha que por ser uma comunidade LGBT, a gente tá ileso, de padrões normativos. E assim, claramente não, né? Spoiler, só piora se a gente não prestar atenção. Vira e mexe, a gente reproduz dinâmicas de projeção afetiva muito semelhante aos relacionamentos heteronormativos. Exemplo, expectativa que uma pessoa desfém, né, que menos performa a feminilidade, seja a pessoa que tem mais iniciativa ali na hora de ter uma atitude na hora de flerte. Isso é uma projeção normativa de que a pessoa que performa a masculinidade é a pessoa ativona do rolê. E assim, eu nem vou entrar no discurso ativo-passivo, porque, pelo amor de Deus, né? A gente já passou por essa discussão em algum momento da vida. Espero que você não seja essa pessoa. Mas, eu vou ser muito sincera. Eu e meus amigos, assim, é difícil aceitar, mas, cara, a gente já passou por relações, e eu tenho amigas que aceitam coisas em relações que elas jamais aceitariam de um homem, nem de amizade. Eu já aceitei coisas de outras, de relações sáficas,
que eu não aceitaria de uma relação se eu me relacionasse com um homem cis hétero, entendeu? Então, vou colocar umas. E aí eu resolvi fazer umas dinâmicas que eu já passei, você já passou, minhas amigas já passaram. Se não passaram, vai passar. Passarão, passares, passarinhos, tá? A primeira dinâmica é o quê? É a pessoa autocentrada demais. Aquela pessoa que tudo que você fala vai estar errado, não importa o que aconteça. É a pessoa que é reativa. É a pessoa que, assim, você não sabe como aconteceu aquele discurso, mas o final da conversa é sempre você se tornando errada, porque a pessoa vai falando como você foi injusta com ela, de estar cobrando ela de fazer alguma coisa, porque ela é ocupada. Ela tá cansada. Ela tem vários traumas que você sabe os traumas que ela tem. Então, assim, de repente ela fala uma atrocidade e você discorda, e no final ela acaba até pedindo desculpa, que falou, ai, nossa, eu realmente falei uma bobeira, mas é porque é a minha vida, é porque o discurso, é porque não sei o quê. E no final você se sente culpado de ter cobrado ela, de falar, putz, você falou uma atrocidade, mas aí você tá culpado. Por quê? Porque você tá cobrando ela. Entendeu? Você tá cobrando, olha só como você é injusto, olha como você tá. A pessoa tem 15 filhos, dois cachorros, duas empresas pra cuidar. E é você que tá sendo injusta de estar cobrando ela de, sei lá, procurar uma terapia. Entendeu? Outra dinâmica. Pessoa gentil, muito fofa. Super galera. Olha só que fofinha que ela é, né? Tão galera, tão fofinha, tão do bem. E aí, quando você vai ver, é tóxica pra cacete emocionalmente. Por quê? Porque é a pessoa que não sabe lidar com as consequências. É a pessoa que tá sempre chorando, que tá sempre fofinha ali, que, ai, nossa, desculpa, não imaginei que seria um problema. No final da conversa, você também tá pedindo desculpa. Não porque ela fez algum discurso de como você é injusta, mas porque você se sentiu assim. Você se sentiu um monstro de ter feito ela se sentir tão culpada de uma atitude que ela mesma fez errado. E ela continua sendo gentil, sempre sorridente, até o momento que você percebe que você está numa relação quase maternal com a pessoa, cuidando ali de todos os sentimentos, de todos os traumas, porque ela é tão fofinha, ela é tão frágil, ela é a pessoa que concorda com você. Ela vai falar, você vai falar, nossa, você precisa de uma terapia, você não acha, não? Ela vai falar, claro, preciso mesmo. Você tem razão, eu vou procurar. Ela vai procurar? Ela não vai procurar. Ela vai continuar concordando. Você vai falar, ah, você viu a terapia? Ah, essa semana eu não vi porque tava muito corrida, sabe? Mas eu vou procurar essa semana. Ah, eu tô precisando tanto. E aí você fala, você quer que eu procure? Aí você até procura. Você acha? Aí ela fala, ai, obrigada, eu vou mandar mensagem. Não vai mandar, não, querida. Não vai. Ela vai te responder. E aí, se você acabar falando, ah, tá muito difícil, ela vai chorar. Vai falar, ah, eu sei, eu sou uma pessoa muito, ai, muito complicada. Ela se faz de coitada, no final das contas. Então, assim, fofura e gentileza também pode dar bem ruim, viu? E aí, ao contrário disso, imagina, é o quê? A super protetora ciumenta reativa. Ela é a pessoa cheia de atitude. Ela não é nada passiva na vida. Ela é a pessoa que vai, que faz, que chega, que te chama de rainha, te pega no colo e atravessa com você a maratona. Mas ai de você se olhar pra alguém do lado. Ela vai falar que o problema tá nas suas amigas, que só tem amiga solteira. Você vai sair com um grupinho de amigas solteira? Não vai. Ela vai te dar presente que você nem pediu. E aí, se você ficar desconfortável, você vai se sentir ingrata. Às vezes ela vai ser grossa com você. E aí, você vai falar o quê? Você vai começar a pisar em ovos. Porque você não tá afim de ter aquela discussão. E no final das contas, é uma pessoa que te faz bem, né? Tipo, sei lá, ela te dá presente. Ela tá sempre preocupada com você, preocupada com as coisas. Sei lá, você tá comendo bem, se você tá fazendo exercício. Ela é uma pessoa que te cobra, sabe? De se cuidar bastante. Mas ai de você se não concordar com ela. Ai de você se olhar pro lado. A gente tem milhares de dinâmicas que são muito abusivas dentro da nossa comunidade. E uma dinâmica muito comum também é a pessoa baixa autoestima que quer que você resolva o problema dela. E a gente pode ser essa pessoa também. E isso é um dos problemas. Tipo, quando você estiver num relacionamento, esteja com várias pessoas, não saia de perto dos seus amigos, continue estando com seu núcleo de amizades, porque é muito fácil quando você tem baixa autoestima fazer da pessoa que se relaciona o mundo inteiro.
Então, isso pode contar de dois jeitos, né? Tanto você quanto a pessoa, enfim, mas quem nunca se relacionou com alguém que tem baixa autoestima e que qualquer coisa que você fale, você tem que estar sempre tendo cuidado, que senão a pessoa vai ficar mal, vai ficar chateada e vai pegar na autoestima dela. Meu Deus, ela não tem amigos. E ela quer que você resolva todos os traumas da vida dela. A gente tem muito essa dinâmica. E assim, eu não vou ser a pessoa hipócrita de falar que, oh meu Deus, esses são meus relacionamentos e eu sou um amor. Não, porque eu realmente acho que todas nós podemos ser tóxicas. E nem sempre a gente vai ser abusiva e ter uma relação abusiva com alguém, mas a gente pode ser tóxica em muitos momentos, mesmo que seja avulsamente, né? Podemos ser grossas, podemos ser injustas, podemos ser manipuladoras, podemos, se a gente não ficar alerta, a gente, né? Podemos fazer tudo isso. Então, assim, e lembrando que a Lei Maria da Penha vale para relacionamentos homoafetivos também, viu, galera? Então, relacionamentos abusivos vão existir em qualquer comunidade e a gente precisa estar mais ancorado nessa discussão, sabe? A gente traz com bom humor e tal. E eu gosto desse bom humor. Eu acho que a melhor coisa é ter um papo mais bem-humorado, assim. Mas eu acho que até a gente traz com bom humor porque é muito dolorido perceber que alguém que deveria ser um aliado, né? Deveria estar ali junto com a gente, que é nossa parceira, nossa amiga, nossa namorada e tal, é uma pessoa que tá sendo cruel, uma pessoa que tá sendo péssima, uma pessoa que tá sendo tóxica, abusiva. E eu acho que o bom humor que a gente traz é até pra talvez aliviar isso, porque é muito mais fácil a gente olhar e falar, ah, esse homem branco, cis hétero, é um filho da puta que foi abusivo no relacionamento e tal, X. É mais fácil a gente falar sobre isso quando a gente é uma pessoa LGBT, mas falar dos nossos relacionamentos da comunidade, eu acho mais dolorido, né? E aí a gente. Não sei se a gente deixa mais branda a história, sabe? Parece que fica mais leve. Não sei como é que a gente defende esse negócio. Então, assim. Eu acho que primeiro a gente precisa dar nome, né? Então, se você tá sendo tóxica, vai pra terapia, aceita e vai cuidar dos seus BO, entendeu? Importante. E se alguém tá sendo tóxico com você, alguém tá sendo abusivo, tem que assumir. Fulano foi abusivo, foi tóxico. Uma coisa não exclui a outra. Você pode ter um erro e a pessoa ter sido abusiva mesmo assim. E a pessoa pode ter sido super abusiva e tóxica e você também ter sido errado em algum ponto. Tipo, não exclui uma coisa, sabe? E é muito louco isso, porque, cara, a gente não passa pano pros amigos e familiares homofóbicos, por exemplo. Mas a gente passa pano pras nossas amizades, pras nossas relações, que estão sendo cruéis ou que estão nos machucando de outra forma. E às vezes nem é de crueldade, da maldade, sabe? Às vezes as relações podem ser tóxicas. Quer ver um exemplo maravilhoso de toxicidade pra mim? Quando as pessoas são muito diferentes. Quando as pessoas são muito diferentes e as relações começam a ficar tóxicas porque um fica cobrando do outro pra ser mais semelhante ou fica se sentindo mal porque aquela cola, sabe? O que colaria as conexões não tá conectado. E aí fica ali tentando fazer um negócio acontecer. Isso acontece muito em amizade também. Comigo aconteceu muito com a minha amizade. E aí as pessoas começam a se cobrar, ou ficar rancorosa, ou ficar. Esqueci a palavra quando a gente fica remoendo, né? Fica remoendo lá dentro. Tipo, ai, aquele dia eu não falei nada pra ela, mas tava me irritando porque ela tava falando daquele jeito. E ela resolveu fazer não sei o quê, não sei o que. Mas na verdade, você só tá de saco cheio. Entendeu? E às vezes a gente fica passando pano. A gente passa pano pra coisas. Cara, a gente não aceitaria homofobia de outras pessoas. A gente não aceitaria racismo de outras pessoas. A gente não aceitaria, violência doméstica de outras pessoas. Mas quando é dentro da comunidade, muitas vezes a gente passa pano pra esse tipo de coisa, né? E vamos aqui dentro, né? Dentro da nossa comunidade sáfica. Cara, quando somos tóxicas, né? Quando, quando as lésbicas são genitalistas, quando a gente zomba das pessoas bi, chama de bifestinha, quando a pessoa só não tá pronta pra sair do armário, quando a pessoa bi também tem muito preconceito contra sapatão, quando achamos que ser feminina é ser frágil demais e a gente tem muita dificuldade de assumir isso, ou quando achamos que uma pessoa é caminhoneira, desfém, na verdade é uma pessoa desleixada. Vamos, duvido vocês ouvirem esse áudio e falar, não, eu não conheço ninguém que é assim. Porque com certeza vocês vão identificar. Vocês vão identificar alguma lésbica que fala,
nossa, super genitalista, que é super preconceituosa contra bi. Vocês vão ver bis que também, tipo, ficam, ai, não, não posso me passar por sapatão. Vocês vão entender. Eu tenho certeza que vocês vão identificar vários traços, várias conversas, vários discursos que vocês já viram por aí. E se a gente for pensar, né, na nossa história de comunidade, assim, a gente vê que tem muita coisa que tem uma reprodução ali, né, de padrões normativos e toxicidades que a gente cresceu e a gente foi criado em comunidade sobre isso. Eu tenho uma história que é quando eu era adolescente, né, quando só tinha mato na internet, eu procurava vídeo, procurava conteúdo, livro, texto, sei lá, revista, que falasse sobre ser sáficas, né? E, e tinha uma blogueira dessas famosinhas que ainda são ainda ela é meio famosinha hoje em dia, mas jamais vou falar o nome aqui, porque espero que ela tenha melhorado, porque não acompanho mais hoje em dia o conteúdo dela. Mas não sei se a pessoa continua nessa padrão de cabeça, se não continua, também não lembro, porque né, não acompanho e faz muitos anos. Mas ela foi uma das primeiras pessoas que eu vi que tinha conteúdo na internet. E eu, ali novinha, né, procurando, quando tava saindo do armário ali na minha adolescência, tinha um vídeo dela falando dicas para o primeiro encontro. E uma das dicas era depilação. E não era no sentido de faça o que você quiser, né? Lembre de assim, se você gosta de se depilar e se sente bem, depile. Se você não gosta, não faça isso, tipo assim, se sinta bem no primeiro encontro. Não era esse tipo de dica, entendeu? Era o tipo de dica, se depile, porque se você tiver lá com a menina e tiver o encontro começando a esquentar e a menina pôr a mão em você e ver que você não tá depilada, imagina o susto que ela pode ter. Ai, que nojo. Eu lembro claramente desse discurso dela, que era um discurso muito de nojo dos pelos e tal. E, gente, foi assim que, né, a nossa geração são assim, as primeiras pessoas a criar conteúdo pra sapatão e lésbica na internet. Era esse discurso que estava sendo falado, né? Então, assim, se a gente cresceu com esse discurso, né? E hoje em dia eu vejo que, pelo menos na minha bolha, nós temos avançado pra caramba e não é mais esse discurso. Eu vejo que os discursos sáficos estão muito mais avançados, digamos assim. Mas eu acho que a gente precisa até se defender desses discursos de passação de pano de relações abusivas que a gente tá passando pano, entendeu? O que que tem a ver uma coisa com a outra história? Não sei, galera. Só. Não sei. Segue o fluxo. E. Primeiro, né? Quando é que você é tóxica? Você já parou pra pensar nisso? Caso vocês escutem um gemidão aí no fundo, é minha cachorra. Que tá ressonando aqui, que tá sonhando, que tá sei lá é o que aqui no fundo. Enfim, quando é que vocês se reconhecem quando vocês estão sendo tóxicas dentro de uma relação? De verdade. Eu vou dar um exemplo. Meu traço tóxico era o controle, tá? E ainda é o controle, mas eu sinto que eu melhorei muito, principalmente do último relacionamento pra cá, né? Eu era aquela pessoa que, assim, eu não gosto, sei lá, se eu não gostasse de um hábito, tipo, eu não gosto de fumar. Eu não quero que a pessoa que eu esteja fume, mas nem de vez em quando, nunca na vida, entendeu? Primeiro que, assim, se eu não gosto de, sei lá, o gosto do cigarro, por que que eu vou me relacionar com a pessoa que fuma? Não, eu acho que tava tudo bem, eu acho que eu deveria ficar com a pessoa que fume, e eu vou mudar ela, e eu vou transformar essa pessoa, e eu vou fazer com que ela pare de fumar. Essa era a minha cabeça. E hoje em dia, cara, eu mudei muito isso. Hoje em dia, eu, tipo, eu penso muito o que que reflete na minha vida. Então, assim, se a pessoa tá fazendo alguma coisa, como a pessoa lida com a vida dela, é problema dela. Só que se isso interfere na minha vida, aí eu vou refletir, eu vou conversar, vou falar, olha, tá afetando a minha vida, não tá legal, né? Assim, preciso controlar os outros? Não preciso, nem devo, não vou. E não vou tentar mudar ninguém, porque ninguém muda ninguém. E eu já fiz muito isso de querer mudar as pessoas, sabe? E no último relacionamento eu percebi muito isso, que em vez de eu, né, cair fora também e tal, eu queria mudar e eu tava sempre tentando melhorar minha justificativa, melhorar meus argumentos, porque eu acho que se eu melhorasse meus argumentos, a pessoa podia mudar, a pessoa ia ter certeza que eu tava certa,
Então, se eu melhorasse esse argumento aqui, ia ser melhor. Sendo que, cara, não. E hoje em dia eu tenho pavor de textão. Não me mande textão pra nada nesta vida. Tipo, vamos conversar leve, vamos ter uma conversa, vamos concordar de discordar, sabe? Eu quero. Se eu tô numa relação que eu não tenho certeza da opinião da pessoa também, de tipo, ai, na vida ali, que eu falo, ih, essa pessoa aqui tá escondendo, tá só mandando na maré mansa. Eu fico, sei não se eu quero, hein? E ao longo do tempo eu vou reparando nisso, de tipo, tá me incomodando, mas assim, tá me incomodando porque eu quero controlar essa pessoa ou tá me incomodando porque me afeta, né? E aí se eu não, tá me incomodando porque me afeta. Então, peraí. Então vamos pensar direitinho aqui, né? Agora, se não tá me afetando diretamente, gente, sai da relação, entendeu? E é algo que eu trabalho bastante nisso. Me abrindo aqui pra vocês. É o meu traço tóxico. Não vou negar. E esse traço tóxico me fez refletir muito como eu levo todas as relações, né? E eu acho que refletir sobre nossas relações não é só nos nossos relacionamentos amorosos. Refletir quem são as pessoas que você sai, que você conversa, porque nós somos uma comunidade, mas nós somos uma comunidade que tem defeitos. Então, se a gente tiver num grupinho de amigos que, sei lá, acha que tá certo fazer comentários racistas, que acha que tá certo passar pano pra atitudes tóxicas, vocês falam disso com as manas de vocês? Vocês estão refletindo isso nas relações, nas amizades, nas convivências? Você tá numa relação abusiva, né? Se você tiver uma relação abusiva, tem como sair dela, procurar suas amigas e falar, cara, não é só uma coisa, é uma coisinha tóxica, não, tá abusivo mesmo, eu preciso sair daqui, eu preciso de amigos, preciso de ajuda, né? Começar a conviver socialmente facilita muito quando você tá muito fechado numa relação e não tá conseguindo sair. E se você tá numa relação, sei lá, fugindo da vida e se vendo numa relação tóxica justamente porque tá difícil de encarar a vida e você fez a pessoa que você tá se relacionando o seu mundo inteiro, cara, sai, vai andar com as próprias pernas. A gente precisa a gente precisa desse papo, né? É isso, acho que eu quis começar, eu acho que eu quis começar, tipo, o primeiro episódio de um podcast que eu nem sei como é que eu vou dar conta nessa vida, já metendo o pé na porta e falando, cara, tá aí, é um assunto que me incomoda, assim, é um assunto que eu queria fofocar mais, eu queria ver histórias, eu queria parar de passar pano pra gente, sabe? Mas eu não quero falar com hétero com isso, eu não quero falar com a galera cis branca hétero, eu quero falar com a gente, eu quero. É um problema nosso, sabe?